Deixa pro feedback. Alguém vai ouvir e vai me dar razão. Tá. Eu sou o Sbole, @Sbole no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, @Minxoxin no Instagram, e também temos o perfil oficial e não verificado do Mais Uma Semana, que é @Mais Uma Semana. E hoje a gente vai conversar dos eventos dos dias 12 de outubro de 2019 até o dia 18 de outubro de 2019. E aí, Xoxin, mais uma semana? E aí, grande Sbole, mais uma semana que passou, voou, cheio de cansaço, cheio de novas expectativas, novas esperanças, um caminho que se abre, desafios para serem encarados, e é isso aí. Essa foi a minha palestra de coach quântico. São R$200, obrigado. Muito bom, muito bom. E aí, cara, o que aconteceu nessa semana? Fala pra mim. Cara, minha semana, ela... Bom, começando a relatar, acho que foi na própria sexta-feira após a gente gravar o episódio, que eu fui assistir o Coringa, né? Dessa vez foi a minha vez de assistir o Coringa, fui com a minha namorada lá e gostei bastante do filme. A gente já conversou nos bastidores aqui, que a gente achou um filme bom, mas não espetacular. Porém, as atuações, sim, são espetaculares, né? Acho que a gente conseguiu chegar a um consenso com relação a isso. Total. E, bom, aí dos eventos da minha semana, eu consegui meditar alguns dias mais, outros menos, em termos de duração, mas consegui manter todo dia pelo menos um pouquinho, então retomando o hábito, pegando aquele embalo para conseguir fazer sessões de meditação cada vez mais consistentes. Então, tô satisfeito com isso. Fiz também meus exercícios, né, quase todos os dias da semana, e um deles até sair para correr, que nesse calor que tá fazendo Maringá, tá complicado de sair pra correr. Também teve o kit básico da minha semana de trabalhar, tal, na tese, só que hoje finalmente eu consegui despachar pra minha orientadora a versão com as correções pós-defesa, né? Aí agora é esperar enquanto ela faz as correções, né, pra eu protocolar em definitivo a tese, e aí eu volto minha atenção agora pra escrever artigos e também me preparar para concursos e testes seletivos, que é o concurso com duração temporária, né? Aí volto minha atenção para isso e outras oportunidades também que eu tô dando uma olhada, que amanhã eu tenho que fazer uma submissão disso, mas isso daí vai ficar para semana que vem, porque a semana ela se fecha até hoje. Tá certo. E eu também, uma coisa que eu não sei se eu comentei isso semana passada, mas é que eu tenho o hábito de ler, né? Todo dia eu leio pelo menos um pouco. Só que eu tô lendo bastante coisa técnica, coisa assim. E aí, eu não sei se eu cheguei a comentar disso semana passada, mas essa semana todos os dias eu li literatura, assim, não técnica, né? Então, eu tô lendo um livro do Stephen King aqui, por exemplo. E eu vou seguir minha reflexão pra isso, assim, de a importância que eu vejo, a leitura não técnica, assim, que ela acabou me despertando de reflexão, eu vou voltar com isso daqui a pouco. Aí eu acredito que da minha semana é bem resumido, bem pouca coisa, só que eu acho que a reflexão dá pra gente discutir um pouco, porque eu acho que você tem também bastante coisa pra colocar nisso. Legal, show de bola. Passo pra minha semana, então? Por favor. Ok, então a minha semana basicamente começou, acho que no sábado mesmo, né? O sábado foi o dia comunitário de Pokémon GO, onde tivemos como Pokémon principal o Trapinch, que evolui pro Flygon, enfim. E aí, eu e meus amigos e minha namorada fomos jogar lá no zoológico, cara. E foi bem maneiro, apesar do calor infernal que tava, cara, tava muito quente e era no zoológico, sabe, tinha tipo cheiro de animal, assim, em poucos metros de distância, né, então a gente conseguia andar bem devagarzinho e ficar rodando todas as poképaradas. Nossa, você fala poképaradas, assim... cara, que curioso. É pokéstops, então. Eu falo pokéstops, né, que eu sou um jogador das antigas. Okay. Sou um ex-jogador, né, só consegui me libertar do vício. Tá. Eu só ia te chamar de chato pra caralho. Seu julgador. Fica me julgando. Você não está errado, né? Só deixa eu colocar que você não estaria errado de me chamar disso. E, cara, o horário foi, tipo, o pior possível. Começava às 11 da manhã e ia até às 2 da tarde, né? Obviamente que a gente não jogou até às 2 da tarde, porque, né, é no meio do horário do almoço e é no calor mais absurdo, né, cara? Então, assim, obrigado, Pokémon. Obrigado por fazer isso com seus jogadores. Todo mundo fica muito feliz com isso. E aí, eu e a Gabi, a gente saiu ali perto de 1 hora, mais ou menos, né? Eu tive que trabalhar nesse dia, então eu tinha acordado bem cedo pra dar tempo de terminar tudo até umas 11 horas. Então, cara, foi um dia bem corrido.
ido. E assim que a gente saiu ali do zoológico, eu e a Gabi, a gente resolveu passar no Burger King, cara. Porque fazia tempo que eu não comia nenhum tipo de fast food. E a gente tava com muita fome, a gente pensou, tipo, a gente tinha planejado no dia cozinhar, né, e tal, fazer uma comida maneirinha. Só que, cara, o calor, o estresse a gente tava, tipo, de saco cheio já, morrendo de fome. Falamos, vamos num lugar que sirva comida rápido e bora Burger King. O que não foi uma decisão tão boa, assim, porque tinha bastante criança, né? Mas pelo lado bom, a gente pegou uns lanches, assim, bem maneiros. Foi bem legal. O triste é que o ar-condicionado da parte de cima, que era onde a gente tinha sentado, tava desligado ou tava quebrado, não sei, né? Um dos dois. E aí, cara, eu comi suando e isso eu acho que é uma das sensações mais horríveis que existe na face da Terra. Você suar enquanto come. Mas bem, o dia passou, né? A gente descansou daí na parte da tarde e domingo, aquele domingo casual, descansar e tal. No meio da semana, acabei assistindo El Camino, que era o filme que você tinha recomendado no último podcast. Eu ainda não assisti, mas o que você achou? É bom ou não? Porra. Olha, cara, é legal, mas não me trouxe tanta empolgação assim quanto a série do Breaking Bad. Me lembrou muito... Cara, você que é chato pra caralho, você não gosta de nada. Não tô falando, não falei que não gostei, falei que é um filme bom. É um filme bom, mas assim, é porque, cara, é que não teve nenhum remember, nem nada, sabe? Eu tive que parar o... Pelo que eu ouvi, ele se passa imediatamente após o season finale, né? Isso, exatamente. Series finale, no caso. Só que aí, tipo, não teve resumo de nada, sabe? Aí eu tive que parar nos 10, 12 minutos, assim, no começo do filme. Falar, cara, não lembro de nada que tá acontecendo, sabe? Porra, vou parar aqui e assistir um vídeo no YouTube que explicasse, resumisse toda a série, pra daí conseguir continuar. E é bom... E assim, o Aaron Paul, ele tem uns momentos assim que tá muito foda. Mas tem uns momentos assim que, sabe, tipo, ele transita entre um ator muito foda e um ator muito merda em alguns pontos, sabe? Uhum. E aí eu fiquei tipo, beleza. Assim, tipo, porra, essa cena é foda pra caralho. Aí uma cena falando, nossa, sério. Tipo, porra, o diretor deixou passar isso, sabe? Caralho. E aí, enfim, mas é um bom filme, vale a pena conferir, sim, com certeza. Que mais? Cara, essa semana foi bem cansativa, extremamente cansativa. Eu tive que fazer muita coisa. Eu tô assumindo um papel um pouco maior ali no hotel, então cada vez mais os donos não aparecem lá e cada vez mais eu tenho mais coisas pra fazer, né? Então, cara, essa semana foi bem puxada, assim. Ainda mais com as manutenções que teve que fazer. Hoje, por exemplo, eu tive que trocar uma torneira e, cara, o salário também tá ficando cada vez maior ou não? Sim, aí daí foi comentado sobre o meu aumento de salário que vai ter em breve, assim espero, né? Mas sei lá, né, cara, eu já, não sei se eu tinha mencionado aqui, mas já recebi outras propostas de emprego e, cara, tô analisando, né, porque, pô, eu gosto de trabalhar pra caramba ali, mas são ofertas muito, muito tentadoras, né, cara? Muito dinheiro pra você. E aí, enfim, são coisas que o futuro vai decidir, que o Xoxin do futuro vai pensar com calma, com cautela e vai chegar lá. Hoje, por exemplo, eu tive que tomar uma decisão assim que era difícil em 2 níveis e eu acabei optando pela que eu acho que foi a menos pior. No final da tarde eu tive que trocar uma torneira. Só que tem algumas problemáticas na parte velha ali do hotel que ela é muito zoada, sabe? O sistema de água, o encanamento, a luz, é tudo meio bizarro assim, né? Porque um prédio, essa parte velha foi construída há muitos e muitos anos atrás. E aí, tava com um problema que tava com um vazamento na torneira. Aí eu falei, não, tudo bem, dá pra trocar e tal, né? Tá vazando muito, tranquilo. Só que aí eu fui lá, fechei as caixas d'água e tal, né? Pra poder escoar a água e a água não parava. Eu falei, meu Deus do céu, né? Já saquei que aqui não é as caixas d'água. Fui lá, liguei as caixas d'água, fui procurar as outras. Aí falei com a funcionária mais antiga, ela falou, a caixa, às vezes vale a pena você fazer outro dia, ou trocar, trazer roupa, né? Porque tipo, você vai ter que subir lá e tal, né? Vai sujar bastante. E aí eu olhei assim pra aquela torneira e falei, cara, eu tô cansado, quero fazer logo essas coisas, sabe? E aí eu falei, cara, entre subir, me sujar inteiro, hoje, né, que é um dia que tava chovendo pra caramba, talvez tivesse que me molhar, falei, cara, eu só vou me molhar então, eu prefiro só fazer isso. E aí fui lá e arranquei a torneira com a água ligada e cara, foi a maior molhadeira de todos os tempos, mas eu saí extremamente satisfeito, porque, cara, eu só me molhei e consegui trocar a torneira simplesmente com força bruta e determinação, que foi ótimo.
Foi uma vitória moral muito grande. E como eu tinha esquecido meu guarda-chuva em casa, né? Eu tinha emprestado o carro pro meu pai pra ele trabalhar na parte da tarde. Aí o caminho da chuva até em casa foi bem maneiro até. Então, né, pequenas vitórias aí. Mas não deixa de me fazer pensar o quanto essa semana foi bem puxada, cara. Inclusive, nessa quinta-feira, foi um dia que eu tive que dormir à tarde, cara. Eu cheguei em casa depois do trabalho e eu simplesmente não tava aguentando mais. Eu tava, tipo, exausto. E eu, cara, eu preciso dormir pelo menos 1 hora aí pra recuperar energia, porque senão eu vou desfalecer e vou morrer. E aí, dormi, cara, 1 hora, assim. Acordei, né, meio daquele jeito, assim, cansado, mas pelo menos com fôlego suficiente pra conseguir terminar o dia com os outros projetos que eu estava fazendo. Um deles, inclusive, que provavelmente, olhando pelas datas, eu vou comentar na próxima semana. Eu não posso comentar agora, porque é complicado de falar, né? Mas é um projeto pessoal, não é relacionado aqui ao Mais Uma Semana, mas é um projeto meu, que eu finalmente terminei de desenvolver, e eu vou colocar ele em execução nessa semana, e como, enfim, é uma surpresa, né, dia 25, então eu vou comentar sobre ele. Vamos então passar para sua reflexão? Vamos lá então. Bom, então, minha reflexão, como eu falei, vai ser desse hábito, né, de leitura e de ler coisas que não são técnicas, mas mais como um entretenimento, né, como uma coisa para espairecer, uma coisa assim, né, uma leitura que não, assim, tecnicamente não vai me acrescentar nenhuma habilidade imediata, né. Eu tô pensando na leitura agora de literatura, assim, que a leitura ela acaba sendo usada para expandir nossos horizontes e a gente acaba se inserindo em outros contextos, outras realidades, porque ela acaba sendo útil pra gente até exercitar um pouco da empatia, né? Porque a gente às vezes fica muito fechado nas nossas bolhas, a gente conhece um certo número de pessoas que pensam de uma certa forma e a gente tá sempre meio que inserido nos mesmos contextos. E eu vejo, nessa semana acabei pensando nisso, acabei vendo a literatura assim de ficção como uma forma de te dar acesso, te apresentar portas para conhecer outras realidades, para trafegar por outros mundos, né? É um ótimo exercício, até eu fiquei pensando, né, como cientista social, né, pesquisador, isso daí também é um bom exercício para exercitar problemáticas, então perguntas de pesquisa, coisas que eu quero estudar, lendo assim, eu não vivo essa realidade, mas se eu for ler um livro, sei lá, um romance, um livro criminal, algum livro de investigação, pode me despertar insights que se refletem indiretamente como um benefício para minha profissão, né, para minha área. Como eu falei, não é um livro técnico, mas ele acaba também me oferecendo conhecimentos que eu possa utilizar, além de todos os benefícios da leitura, né? Cara, eu acho que assim, a literatura em si, dependendo muito do caso, ela gera muitos benefícios que são intrínsecos, né? Como você falou, melhor de concentração, foco, disciplina, né? Tudo isso eu acho que são coisas que o hábito de ler agrega a pessoa. Eu só acho que talvez essa visão de perspectiva, ela talvez só esteja um pouco mais genérica, mas é que dependendo do caso do livro, a gente também precisa entender e ter essa empatia, como você falou, de que às vezes aquele livro em si, ele também é visão de uma outra pessoa, né? Não é, por exemplo, uma realidade factual, né? Ela é uma realidade a partir do ponto de vista que o autor teve sobre aquilo. Então, sobre crimes, por exemplo, né? Poucas coisas assim são tão apuradas com a realidade. Até porque se o fossem, muito provavelmente não seriam literatura e seriam sim um documentário, né? E aí a gente cairia de novo numa questão de leitura técnica, né? Então, sim, é complicado. Eu acho que, cara, o poder da literatura tá muito nessa questão de entender a criatividade, de entender histórias e principalmente de traçar paralelos, né? Tem uma frase que um autor, eu realmente não sei qual foi, né? Eu não lembro, inclusive, nem se é em inglês ou português, mas fica a menção de agradecimento a quem disse essa frase, porque eu acho que ela é uma das melhores frases que existe, de que os livros de ficção científica, ou a ficção científica em si, né? Ela nunca é sobre ficção. Ela sempre tá trazendo um paralelo com a realidade. Seja uma realidade distante que a gente teve no passado, quanto uma realidade que a gente ainda pode ter. Você extrapola o limite da imaginação. Tem uma música que eu gosto muito que diz que às vezes a sua imaginação ela tá preocupada demais com problemas reais.
sabe? Isso impede você de ter uma visão além, né? De você estar sempre no presente, no presente, no presente, no presente, no presente, ou mais especificamente você tá sempre no passado, né? Porque, enfim, é uma teoria muito louca aí, mas você sempre tá alguns segundos no passado, enquanto tem gente que já tá imaginando um futuro lá na frente, né? Se você parar pra analisar, tem trocentos livros que foram escritos há anos atrás e que ainda assim são a realidade até hoje, ou que só encontraram de fato um paralelo com a realidade hoje, sabe? Por exemplo, se a gente citar os grandes clássicos, como os livros do George Orwell, né? O 1947? 84. 1984. Acertou 1900, né? Então, assim, cara, é livro que talvez uns 10 anos atrás que a gente conseguiu entender o paralelo. E entender o paralelo a tal ponto que existe um programa, não sei se existe ainda, mas deve existir, imagino, que existe um programa com o nome do que era o mais odiado, sabe? Que era o mais preocupante, que era o Big Brother, que era o grande irmão, que era tipo um grande inimigo. E hoje em dia existe um programa sobre isso em que as pessoas idolatram, sabe? Tipo, cara, sabe, será que ninguém prestou atenção nisso? E assim, cara, pra mim é isso, sabe? A literatura tá nessa magia de, cara, de sempre estar vendo além. E de, em muitos casos, sempre estar atual, né? Porque, pô, George Orwell morreu há quanto tempo já e ainda assim, né? Tipo, a gente discute sobre livros dele até hoje. Ou tantos outros grandes clássicos, Saramago, Dostoiévski, cara, o quanto essa literatura é atual, o quanto isso diz sobre o espírito, sobre o fato de se ser humano, né? De você ser um ser humano. E também, eu acho que assim, a gente lê muita literatura técnica dá sei lá, uma visão muito imediata. Mas se a gente lendo esses tipos de livros, eles ajudam a gente a desenvolver um pensamento reflexivo, um pensamento mais crítico, que aí pode extrapolar para coisas que ainda não aconteceram, né? Isso, cara, eu acho que a leitura técnica, ela é funcional. E é isso. Ela não vai ultrapassar isso. Ela vai sempre ser uma leitura funcional. Cabe a imaginação, ao conhecimento prévio e toda a habilidade, né, do ser humano de talvez desvincular isso, né? Mas, de novo, vai cair na criatividade desse ser humano de, digamos, estou aprendendo sobre uma cirurgia, e se eu fizesse essa cirurgia de forma diferente, por exemplo? Aí que a gente começa a ver que, cara, pra mim, tá aí, sabe? A criatividade é isso. A criatividade pode ser tanto pra você inventar alguma grande coisa, quanto pra você escrever uma história. Afinal de contas, todo ser humano é feito disso, né, cara? A gente é feito de carne, ossos, comida, matéria, mas a gente também é feito de histórias. Mais do que tudo isso que eu tinha mencionado, a história é o que dá o significado pra gente viver, né? Por mais que isso pareça bem egocêntrico e, né, enfim. Olha aí, o cara que fez uma dissertação em história de vida, hein? Pois é, né, cara? Histórias de vida. E é legal. Foi história de vida mesmo, não foi história oral, não. Não, foi história de vida. Ah, tá. A minha que foi história oral. Cara, mas assim, é engraçado como você percebe essas coisas depois, né? Porque eu sou muito atento a isso, porque a minha visão era diferente, tanto que foi ao ponto de eu relatar isso, né, na minha dissertação. Eu já mencionei em outros episódios, mas cabe ressaltar aqui que a minha dissertação foi sobre o mercado de trabalho aqui dos haitianos em Cascavel, né? Eu entrevistei vários haitianos, conversei sobre tudo com eles, sobre toda a história de vida, e ainda assim, sabe, por mais eu tive que fazer um disclaimer de dizer, olha só, gente, tudo isso que eu tô enxergando é do meu ponto de vista, cara, de um moleque classe média que sempre teve tudo, que é branco, que nunca sofreu preconceito, que era tipo, cara, o estereótipo... Um local, né? Exato, um local, um estereótipo putz, eu ia falar perfeição assim, né, mas... Não, desculpa, do privilegiado, um estereótipo do privilegiado. Eu tenho tudo isso, né, ainda tenho, por mais que eu fale, tipo, como se isso fosse no passado, né, mas ainda assim, esse ainda é o meu presente, né? E talvez sempre seja. Provavelmente. Né? Bom, da minha parte é isso, e eu acho que também você já contribuiu bastante. Quer partir pra tua reflexão agora, pra gente dar uma mudada? Quero, cara, eu vou partir pra minha reflexão. Você pensou em alguma coisa ou não? Pensei, cara, assim, era um negócio que eu queria falar antes, e eu não tinha achado um lugar pra comentar sobre, mas eu peguei um pequeno gancho ali na sua reflexão, e daí eu vou puxar ele, que é basicamente essa coisa de que a gente sempre tá no passado, cara, a gente nunca tá vivendo o presente. Ela é uma teoria, assim, engraçada, em que inclusive tem um episódio do Naruhodo sobre isso, de que, cara, o seu cérebro, né, você é movido por sinais, né, então sinapses. Você
sente alguma coisa batendo no seu dedo, existe toda uma terminação nervosa que vai mandar esse sinal pro seu cérebro para você reagir, seja instintivamente, seja parando e analisando. Então, todo esse tempo, que por mais que seja extremamente curto, ainda é um tempo. E existe essa grande teoria de que a gente sempre tá vivendo no passado. Tudo que a gente reflete, tudo que a gente faz é imediatamente no passado, sabe? Do que a gente tá fazendo. O presente eu nunca não existe. sei. Talvez a gente esteja no futuro, só que a gente só percebe depois, né? Então, a gente tá no futuro, só que isso daí chega pra gente com um certo atraso. Então, de certa forma, a gente tá no futuro, né? Como assim? Não entendi. Por exemplo, você tem um delay entre a percepção, né, de dor, uma coisa assim. Uhum. Então, a gente já passou por aquilo, então a gente já tá no futuro. Só que a gente só percebeu isso depois. Entendeu? Não, ainda não. A gente não tá vivendo no passado, a gente tá vivendo no futuro, na verdade. Só que a gente só percebe isso depois. Tá. Eu entendo esse pensamento, só que o argumento eu achei que ficou confuso porque na minha cabeça me parece que é o contrário. Eu já tive esse pensamento de que, na verdade, o futuro não existe, né? Porque quando ele chegar, já é presente e imediatamente passado. Uhum. Mas esse exemplo me pareceu mais que a gente tá sempre no futuro e quando a gente percebe, que daí a gente percebe com atraso, né? Não, mas a gente percebe. Mas, por exemplo, você falou ali de dor extrema. A dor, ou o que aconteceu, já aconteceu. Entendeu? Ou, digamos, você teve alguma coisa decepou o seu dedo e você levou alguns segundos pra sentir a dor. O seu dedo já foi decepado, então você já tá no passado. Então, no futuro. Isso já aconteceu, daí chegou pra gente agora. Mas... Mas você tá falando que o futuro não existe? Mas você tá falando que a gente tá vivendo no futuro? Então, isso que eu tô falando, tá confuso. Caralho, eu realmente não consigo entender a sua perspectiva de por que isso seria no futuro, sendo que aquela coisa já aconteceu. Deixa pro feedback, alguém vai ouvir e vai me dar razão. Tá, não, mas eu quero tentar entender, porque tipo assim... Mas porra, me dá um exemplo prático, então. Depois você ouve na gravação. Caralho. Ai. Tá, então eu acho que eu vou mudar essa reflexão aí, senão vai ficar muito estranho. Não, tora o pau, deixa o debate aí. Tá bom, então vou deixar o debate aí. Cara, então é isso. É só uma teoria aí que eu acho bem engraçada e bem curiosa. E acho que é isso, cara. Não tenho mais nada a acrescentar no episódio de hoje, até porque eu tô muito cansado e tá quente, apesar de ter chovido bastante aqui. Não, a minha contribuição pra tua reflexão foi só o meu questionamento, que eu espero que se alguém não entendeu, volta, reouve, porque é um exercício de imaginação que cada um aqui tá tendo uma forma diferente de ver isso. Eu concordo com o pensamento o futuro não existe, só que eu ainda acho que o jeito que você falou me parece que a gente tá sempre no futuro. Mas deixa aí pra semana que vem a gente ver os feedbacks. Tá bom. E agora a gente vai pra sessão mais? Sessão mais, então. Vamos pra sessão mais. Pior que é verdade, na zoeira. Eu entrei no e-mail hoje à tarde, tinha um spam, aqueles de príncipe nigeriano, não sei o quê, ou umas paradas desse tipo, que, eu tenho 14 milhões de dólares, só que meu governo não deixa eu ficar, e eu achei você e eu queria te passar esse negócio, de ser o portador desse negócio. Gente, a gente é um e-mail de podcast, como verídico é isso, né? Mas fora isso, não teve nada de novo no e-mail. Droga. Você tem alguma coisa pra sugerir? Ou eu que tenho que arrumar alguma coisa dessa vez? Eu vou recomendar então uma música, já que a gente tá falando sobre receber e-mail de gente de outros países, em que se chama I Got This Email, que é do Will Varley, em que basicamente toda a história da música é ele comentando que ele tava desempregado e que a mãe dele tava mandando ele procurar um emprego, e ele fala que os problemas dele estão resolvidos porque ele entrou na internet e tinha um e-mail falando que tinha um príncipe de algum lugar em algum país que não teria como dar errado e que ele só precisava dos detalhes da conta dele que ele ficaria milionário. E aí é legal porque tipo, ele extrapola bastante nisso, que não fica só nessa historinha, né? Porque daí ele começa a avançar e ele começa a encontrar um vendedor de limusines, e o vendedor de limusines fala que ele tá quebrado porque ninguém naquela cidade quer comprar limusine. E ele fala assim, gente, fique tranquilo, eu conheço um príncipe em algum lugar, que esse inclusive é o refrão da história. Eu conheço um príncipe de algum país, ele disse que o plano dele nunca vai falhar, eu dei todos os meus dados bancários pra ele e ele vai nos fazer um milionário. E, cara, a música é basicamente toda sobre isso. Recomendo, tanto a melodia quanto a letra são incríveis. E
Bem, fica aí essa minha diquinha. Ótimo. E eu acho que é isso. Se o pessoal aí tiver mais uma contribuição pra fazer, faz aquela piramidada. Dá uma comentada com os seus amigos, indica o podcast pra alguém. A nossa reflexão de hoje já tem um certo debate. Manda pra alguém, ó, o que você acha? A gente tá no passado ou no futuro? Dá aquela espalhada na palavra e ajuda a gente a conseguir mais ouvintes pra gente ter mais reflexões e ajudar mais pessoas a pensarem sobre a vida, o universo e tudo mais. Perfeito. E também, se você quiser mandar um comentário para nós, né? Se você quiser entrar nessa discussão, você pode nos mandar um e-mail para emaildasemana@gmail.com. Se você quiser, você pode mandar isso para os nossos Instagrams, que é o @minxoxin, que sou eu, olá. Você pode mandar para o @isbole, que é ele. Oi. Ou, se você quiser, você pode mandar para nós dois ao mesmo tempo. Quem vai ver primeiro é a primeira pessoa que entrar e abrir o Instagram, que é oficial e não verificado, é o @maisumasemana. Esse mesmo. E tá na hora de dizer aquele tchau. Você falou do e-mail? Falei, foi o primeiro, inclusive. Ah, então parabéns. Obrigado. Agora a gente dá aquele tchau, então. É minha mãe que tá de aniversário. Na hora de dizer tchau. Falou, tchau, tchau. Tim, tim. Eu consigo escutar a música já tocando toda vez que a gente fala tchau.